Fala galera, diga aí, estou aqui diretamente de São Paulo para gravar no BVA. BVA, Barreto Veiga Advogados, um dos maiores escritórios hoje do país e que eu tenho o prazer de ser amigo do pessoal. Agora vem comigo porque eu vou ser recebido inclusive por esse cara fenomenal aqui agora, ó. Olha essa sede linda. O bom é que ele tem que abrir para mim, entendeu? Ele esqueceu. Você esqueceu que você tem que abrir para mim? Ele esqueceu que ele tem que abrir para mim para poder ser recebido aqui, cara. A gente ainda tá, você não quer aprendendo. Que eu entre, não? Fala, Seja bem-vindo. Muito bom cara, ter vocês aqui. Eu que agradeço. Tá bonita aqui a entrada, hein? Tá bonito. Casa nova, você viu? Ainda nem sei direito onde aperta Não as sabe coisas. nem direito onde aperta as coisas. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um tour aqui no escritório e depois a gente vai bater um papo. Lógico, Tá super bom? à vontade. Valeu, Casa cara. como sempre é tudo. Obrigado, querido. Um abraço. Agora bora fazer um tour pelo BVA. Cara, eu já tô chegando aqui. Eu acho esse negocinho muito massa, velho. Pera aí, vamos ver se eu acho algum conhecido aqui. Vamos ver. Aqui. Olha quem tá aqui. Pega aqui, Filipão. Tem muitos desses aqui? Temos. A galera tá agressiva nesse aí, Graças a né? Deus a gente tem, cara. Pois é. A gente distribui, a gente ainda tá tirando eles das embalagens. Tanto que o nosso marketing estão com alguns. Mas na outra sala a gente tem também. Pô, Mobilis eu usava quando era mais novo, usava sim. Aqui são o quê? São todas as operações que vocês já fizeram? Não, parte delas. Parte dela. Então sempre que vocês fazem uma operação, A gente sai a gente traz um tombstonezinho desse aqui. Não, a gente Legal. gosta muito. Não, era engraçado, né? Porque no começo, cada um fazia o seu. Né? Então, por exemplo, esse daqui é do agro. Então eu ia receber um troféuzinho, parecia, sei lá, uma soja. Aí você pega esse aqui, é de dublagem, assim, é um microfone. A gente falou, cara, tá muito ruim pra guardar. Então a gente começou... Imagina. Esse aqui ia ser de quem? Não. Entendeu? Não ia dar pra trazer os filhos no escritório. Mas do lado de cá a gente tem o quê? Aí aqui a gente tem o nosso RH. RH, ok. Aí aqui a gente tem as estações de trabalho do time jurídico. Aqui é todo o time, né? Tipo... É parte do time, na verdade. Não, mas digo assim, se é transação, se é Sim. civil, se é... Sim, a gente começa aqui, essa primeira baia é PI. PI, ok. Aí é PI, proteção de dados. Aí aqui a gente vem pra baia do contencioso, Ok. trabalhista e civil. Aí aqui, nessa mesa cinza, são os coordenadores, ou seja, os mais sêniores. Eles sentam todos juntos, a gente entende que colocá-los no meio é bom até para integração com todo mundo, Perfeito, senão faz fica sentido. muito longe um do outro. Então aqui Faz são os sentido. coordenadores. Aqui a gente tem a parte de corporate e um pedaço do societário M&A nessa baia já, Tá. né? E ali a última é o societário M&A. Legal. Aí a gente tem, né, parte do time que está em home office hoje, aí para cá. A gente tem a nossa Copa. Não pode faltar, né? Não. E aqui agora é onde a gente vai gravar, né? É nosso auditório. É um espaço que a gente- Quase estúdio de gravação. Exatamente. A gente, para trazer um pouco do ar BVA de ser que é um pouco diferente do branco e preto dos advogados, acho que é mais legal a gente gravar aqui no nosso auditório do que dentro de uma sala de reunião. Então, mas aqui tem um projetor, desce aqui Isso. e faz aqui. Exatamente. Pô, que legal. Exatamente. A gente já fez um evento teste, o nosso primeiro evento aqui a gente já fez, né? E foi bem legal. Literalmente, tá lindo. pra gente testar para ver se as coisas funcionam, se o passador tá funcionando, se a internet. Não, gostei demais. A tendência é que a gente tenha vários aqui, assim como esse que a gente vai ter agora. Me chama no próximo pra ver se... Lógico, pô. Cara, parabéns. O escritório tá lindo, fico muito feliz de ver o sucesso Obrigado. de vocês. Obrigado por você ter vindo, uma honra participar com É você. isso. Obrigado pelo tempo também, que a gente sabe que é curto. É isso? É. Galera, espero que tenham curtido aí também o tour pelo BVA. Valeu, um abraço. Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muito boa noite. Pois é, num estúdio hoje um tanto quanto diferente. Estou aqui em São Paulo com o meu querido amigo Rafael Teixeira. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos à casa nova do A BVA. casa nova, pois é, ó. Eu tive aqui acho que um mês e pouco atrás e vocês disseram que eu tinha sido o primeiro a visitar porque eu não estava nem pronto. Verdade. Agora eu quero saber o seguinte, primeiro a gravar aqui também? Primeiro a gravar. Pô, então aí Com que eu certeza. fico... Aí, ó, Foi tá vendo sorte aí, de diga aí. principiante, sorte de principiante. Sorte de principiante, né? Tá vendo aí, diga aí. Pois é, tá vendo? Estamos com alguma moral. Cara, parabéns, a casa realmente está linda, está linda. Deu pra ver aqui, né, na nossa abertura aqui, galera. Vou ver o vídeo completo aí que você vai ver como que a nova sede do BVA Advogados está realmente sensacional. Mas, Rafa, me diz uma coisa. O que é o BVA? Ótimo. Bom, cara, hoje o BVA é um escritório com aproximadamente 100 profissionais trabalhando aqui hoje. Escritório que a gente está completando 10 anos agora, em outubro, então a gente está entrando no nosso ciclo de aniversário de 10 anos, na nossa primeira década.
E contando um pouco da história, de como viemos parar aqui. Né? Tava até uma pergunta aqui, como que foi esse relacionamento com o Veiga? Como que surgiu essa parceria? Isso é engraçado. Eu e o Felipe e o Léo, nosso sócio, nós somos amigos de faculdade. Pô, legal. Então a gente se conhece desde os primórdios, desde o primeiro dia de aula a gente já tinha a nossa patota lá. Cada um criou um caminho diferente, né? Todos dentro de grandes escritórios. Aí o Felipe, em um determinado momento, há 10 anos atrás, ele falou: eu estou sentindo um pouco de falta de um atendimento personalizado dos meus clientes. Ele estava num grande escritório, então para um grande escritório, a gente é advogado júnior, primeiro que vai subindo ali, fica difícil. Ninguém dá muita bola, né, para o cliente que chega, especialmente num colosso, como era onde ele trabalhava. E ele, num determinado momento, falou: vou empreender, vou abrir meu próprio escritório. Isso há 10 anos atrás, num coworking, em que ele dividia uma única sala, né, eram acho que 3 posições, com uma empresa que acho que foi o primeiro cliente do escritório à época. E eu lembro de ter visitado, né, era num ótimo endereço aqui em São Paulo, no Jardim Europa. Mas vocês mantinham contato, né, como amigos. Sim. E só que a estrutura não era das melhores, né? Então a gente foi acompanhando todo o crescimento. Aí o escritório, depois de um tempo, passou a ter um pouco mais de corpo, então a trazer outros sócios, né? Foi quando veio o primeiro sócio do Felipe, lá atrás, muito próximo da fundação. Então era um escritório muito focado em Venture Capital e propriedade intelectual. Essas eram as duas áreas-chave do escritório. Aí o escritório foi crescendo. 2019, o Gustavo, que já gravou com vocês, inclusive. Capixaba. Gente fina. Colatina. Ele só não é melhor porque ele não é flamenguista, é vascaíno. Esse é o problema. Tem uma história muito boa dele, que ele falava pro filho dele, até o filho dele tem uns 8 anos, que o Barcelona era o Vasco. Então ele botava jogo do Barcelona na TV e falava: olha, filho, esse aqui é o Vasco. Advogado. Mas aí ele trouxe o Gustavo em 2019 para iniciar a área de corporate do escritório, né, contratos, imobiliário. Trouxe o Léo Carvalho para iniciar as frentes de contencioso. O escritório foi crescendo. E no nosso prédio aqui ao lado, que é a nossa antiga sede, não sei se você reparou, Tive lá. A gente, é aqui pertinho? Aqui não, é literalmente ao lado, são 100 metros de distância. Legal. O escritório começou com 2 salinhas comerciais, aí foi ficando 4, de repente eram 6, aí pegou um andar embaixo. Então o Felipe brinca que ele estava jogando War na época, ele estava só conquistando as salinhas do lado, mas chegou uma hora que o escritório ele estava muito dividido em 2 andares, a gente ficava no 8º e no 15º andar. E isso era ruim para a gestão, para o pessoal. E aí, há uns 2 anos e meio atrás, a gente começou a pensar em mudança. Começou a ver algumas casas, começou a ver algumas unidades aqui próximo. E, para nossa sorte, a gente veio visitar aqui, a gente já gostou, porque a localização é ao lado, então não tem nenhuma adaptação de precisa descobrir onde se almoça, como que o staff chega aqui no escritório, é tudo a mesma coisa. E aí a gente começou aquele namoro de vamos ver quando que o locatário que estava aqui vai sair, o que ele vai deixar, e começou tudo isso. Mas foi muito mais rápido do que a gente esperava. Claro que obra é sempre obra. Sempre. Né? Se não atrasar, não é obra. Vocês estavam em Vitória uns 3, 4 meses atrás e estavam naquele nervosismo aqui da obra, eu imagino. Porque a gente visitava a obra, aí vinha 4 dias depois, para nós leigos estava exatamente igual. Mas o arquiteto falou: não, a gente colocou isso, a gente instalou isso aqui. A gente falava: tá, isso aqui é detalhe para mim. Então, a gente foi conversando, foi botando um pouco de pressão, né? E graças a Deus, legal, aqui estamos, né? E saindo em 10 anos, que a gente fala que era o exército de um homem só, para um exército hoje de quase 100 pessoas. 100 pessoas. Né? E a nossa área, eu me arrisco a dizer que tenha sido a que mais cresceu nesse período. Né? Hoje o carro-chefe do escritório é o transacional, é o societário. Quando você fala nossa área, é a área que você está à frente. Isso, a minha é do Felipe. Sua do Felipe, né? Então, em janeiro do ano passado, éramos 2 sócios na área, eu e o Felipe. E 9 meses depois, em setembro, nós já éramos 5 sócios, só nessa área. Então, a gente teve o privilégio de trazer para a sociedade o Gabriel Abdala, não sei se você conheceu. Não conheci ainda, não. É o primeiro sócio promovido do nosso programa de tracking aqui no escritório, então ele é o responsável por todas as auditorias aqui no escritório. Menino espetacular. Relevante, né? Claro. Espetacular. E, logo na sequência, nós trouxemos a Isabela Xavier, que é uma profissional com diversas décadas de experiência, ela que não me escute falando isso.
É uma profissional que foi sócio das grandes bancas Sim. aqui no escritório do Brasil. Ela, inclusive, tá na minha lista pro ano que vem pro Diga aí. Ah, eu já avisei ela, inclusive. Boa, Eu boa. já avisei ela. E, como não poderia deixar de ter, a gente tem o Pablo Arana, mais um capixaba. Esse eu conheci também. Mais um capixaba, que também já se comprometeu a gravar com vocês. Boa, boa, boa. Tá? Ele é um profissional com experiência de quase 6 anos trabalhando em escritórios em Nova York. Então ele atuou durante muito tempo dentro do Magic Circle, né, que é aquele grupo de escritórios seletos, para coroar, né? Então a chegada desses profissionais e a promoção do Gabriel, eles coroaram bastante aqui o crescimento da firma. Agora sim, uma coisa que é muito importante, e querendo ou não, como a gente está gravando sobre o BVA, eu tenho certeza que muitos advogados vão acabar querendo assistir esse episódio para entender. Como que vocês separam a estrutura de governança e de gestão da parte empresarial, ou seja, de um escritório de advocacia como empresa, porque vocês tratam muito como empresa, vocês já me falaram, acho que o próprio Felipe falou uma vez que ele é completamente fanático por números, né? Só que você também tem a área fim, né? A área da advocacia mesmo. Como que é essas divisões aqui? Como que vocês lidam com isso no dia a dia e na prática? Perfeito. Aqui no escritório, quando a gente se juntou, a gente identificou uma dor muito grande que a gente tinha nos lugares que a gente passou, que era talvez não ter muita visibilidade sobre questões comerciais do escritório, desde valores de proposta, desde gestão do cliente, desde metas do escritório, rentabilidade de cada caso que a gente trabalha. Então a gente começou a sentir essas dores, porque no fim do dia a gente teve experiência de passar por algumas casas que a gente não tinha ideia se o escritório faturava 5, 10, 500, 5 milhões. E a gente decidiu trazer essa transparência para todo mundo na equipe. Isso é uma coisa que é raro, né? Lá no escritório a gente também tem essa transparência. E às vezes as pessoas que vão trabalhar lá com a gente fala, você quer ver os números? Está na pasta tal, pode pegar, pode olhar. Você vai saber exatamente tudo aqui. E as pessoas ficam meio assustadas com isso, né? É engraçado, a primeira reação é sempre o choque. Falando, vocês mostram isso? Sim, nós mostramos. Né? Porque no fim do dia, a gente acredita que o profissional, se ele minimamente está engajado, com uns 10 anos de muito trabalho, ele se torna um excelente advogado, tecnicamente falando. Perfeito. Mas a gente sabe que para o excelente advogado técnico, para o sócio, tem um caminho importante justamente do outro lado da moeda, que é a gestão, como que eu consigo pilotar esse barco. Então a gente traz muito isso para o pessoal dos mais jovens, dos estagiários, até os mais sêniores, de, olha, não é porque entrou X milhões de reais, porque os sócios estão recebendo X milhões de reais. Claro. A gente traz todo o custo, a gente traz taxa de inadimplência para todo mundo ver mais ou menos como funciona, para eles desenvolverem isso. Porque a gente acredita que, por mais que não seja aqui, a gente tem uma função de desenvolver o nosso profissional para que ele vá ao mercado mais completo possível. Então, a gente nunca quer perder ninguém, mas a gente sabe que esse jogo, infelizmente, existe, não tem como. Faz parte. A gente contrata alguém do outro escritório da mesma forma que contratam do nosso. Perfeito. Mas a gente quer desenvolver esse profissional para que ele de fato se perpetue na carreira, não só como um excelente executor, mas como um gestor de fato. Bacana. Então a gente tem aqui, respondendo a tua pergunta com relação à gestão, nós temos os sócios de capital, que são quem tomam as decisões de fato mais estratégicas. Logo abaixo a gente tem os sócios de renda, que participam já de algumas decisões estratégicas. E embaixo, logo abaixo dos sócios de renda, a gente tem a nossa primeira camada de governança de quem não é sócio, que são os nossos coordenadores. Então, os nossos coordenadores, tanto do back-office quanto das nossas áreas de prática, eles têm diversas funções de gestão. Só para entender, o cara que é coordenador, ele também pode ser um dos sócios, né? Ele é a mesma figura, é a mesma pessoa, mas... Na verdade, não. Na verdade, está abaixo. É uma camada abaixo dos sócios. Então, por exemplo, na nossa equipe, hoje nós temos 2 coordenadores, abaixo dos 5 sócios. O Gabriel, ele era um terceiro coordenador, mas ele foi alçado à sociedade esse ano. Então, esses caras são os responsáveis pela gestão do tempo de toda a equipe, pela gestão da rentabilidade de cada um dos membros e dos casos que a gente gera aqui no escritório. E, uma vez por mês, a gente se reúne com todos os coordenadores para a gente entender o que eles têm feito, como que eles implementaram, que sugestões de melhoria eles trouxeram ao escritório. E nessa hora eles têm autonomia dentro daquela... Existe uma... Total autonomia. Existe um lugar que eles sabem qual a autonomia deles e tchau, e só presta conta uma vez por mês. Eles, por exemplo... Bacana. Eles têm diversas iniciativas de otimização de algumas atividades que a gente tem. Então, eles apresentam isso para o comitê gestor, que hoje ele é composto pelos sócios de capital, mais alguns gestores do nosso back-office.
E aí, com essas informações, a gente decide, bom, vamos ou não vamos seguir com esse projeto, a gente começa alguns projetos piloto, então eles trazem muita iniciativa, a gente passa por essa fase de teste e implementa. Mas quando eu penso no Rafa, que tá lá na cadeia lá em cima, e você também é o head da área de transações, junto com o Felipe. Essa segunda figura aqui tá onde? Como que eu encaixo isso aqui? Porque você é o sócio capital, que como sócio, enfim, tem a assembleia ali, a reunião de sócios, lá você se manifesta dessa forma. Mas como que é essa questão do head de transação de M&A com o coordenador do M&A? Onde que encaixa aqui? Perfeito. Aqui eu acho que o grande diferencial do escritório é que de fato o sócio não aparece só no primeiro e no último call. Né? Então a gente tem de fato os dois pratinhos. Isso é verdade, tá? Todo negócio caso que a gente tem aqui. Não é merchan. Não é, Rafael tá lá, manda e-mail, participa de tudo, isso é verdade. Então a gente tem de fato essas duas agendas. A agenda da governança institucional aqui do escritório, que inclusive são as segundas-feiras. Boa parte das nossas manhãs, às segunda-feiras, são totalmente tomadas para decisões. Todas as segundas, das 8h30 até a 1 da tarde. São para discussões com todo o nosso comitê gestor, junto com coordenadores estratégicos, novos negócios, controladoria, para a gente entender de fato o que está acontecendo. Então a gente tem tudo muito à mão aqui no escritório. Paralelamente a isso, tanto eu quanto o Felipe, quanto os demais sócios, a Bela, o Pablo e o Gabriel, a gente atua muito de perto. Porque esse é o nosso diferencial. Porque se o cliente vê que a gente está seguindo o mesmo modus operandi que grandes escritórios seguem, por que vai contratar um escritório menor? Né? Então, a gente tem essa função de fato. A gente acompanha tudo, todos os sócios sabem exatamente o que cada um dos coordenadores e as pessoas abaixo estão fazendo, mas a gente dá autonomia para eles. Né? A gente dá autonomia. A gente tem casos estratégicos que, de fato, a nossa participação tem que ser ainda mais ativa do que ela já normal. Né? Isso não foge da realidade do nosso mercado. Mas eles têm uma certa liberdade, os coordenadores, de já entender como que funciona você ser literalmente a ponta de lança de um ou outro caso, talvez com uma complexidade um pouco menor, para eles irem pegando o que a gente chama de cancha, né? Sim. E vai evoluindo, né? A partir dali. Então legal. A gente gosta muito, a gente não larga ninguém sozinho, isso é essencial. Né? A gente tem aqui um mantra que ninguém entra em reunião sozinho no escritório. Bom. Independente de com quem seja, pode ser com a pessoa mais importante do maior banco do Brasil, como pode ser um startupeiro. Ninguém entra sozinho. Então, a gente sempre tem essa dinâmica de estar ao lado, mas a gente dá liberdade. Fala, olha, o palco é seu. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. O Felipe tá aqui, mas a gente gosta de incentivar. Porque no fim do dia, chega um momento que a gente já não tem mais muito tempo de, putz, o que eu vou fazer? Minha agenda tá totalmente cheia. Sim. Então, a gente ter eles para serem os nossos representantes, para ser uma extensão do escritório... É a questão da relevância, né? Ele vai se tornando relevante a ponto de que você vai tendo confiança para ele tocar aqueles casos e você poder cuidar de outros ali de forma mais... E é muito legal a gente ver o resultado, especialmente nos mais novos. Não são raras as oportunidades que eu peço para alguém, faz isso aqui para mim. Aí essa pessoa entra nos nossos dashboards e fala, olha, aqui a gente está com uma margem pequena, será que não seria melhor eu passar para essa pessoa que ela é mais barata e depois eu reviso? Então, ao invés de eu precisar de 3 horas, eu preciso de 1. E daí a gente consegue equalizar a rentabilidade, então a gente já traz esse senso de dono para eles. É muito legal. Rafa, saindo um pouco aqui da questão interna do BVA, mas na área que você atua, que é a área de transações, né? Enfim, muito M&A, muitos negócios. É uma área que eu também atuo lá em Vitória e eu acabei nos últimos anos fazendo um paralelo muito grande com desenvolvimento econômico, com a economia de um país, independentemente de onde você está. Lógico que todas as áreas, de alguma forma, sentem aqui e ali quando um país está bem, quando um país está mal. Apesar de que advogado é sempre necessário e ponto. Mas a área de transações é uma área, para mim, que conversa demais com o momento econômico de um país. Né? Seja porque eu pego uma situação pós-Covid, em que aí eu tenho muitos grandes comprando pequenos, que estão quebrados ali, ou empresas quebradas se juntando, tal. Seja porque o momento está de crescimento econômico muito grande e vão surgindo novos negócios, novas transações e tal. De um jeito ou de outro, o transacional ele indica ali. Primeiro, você concorda com isso? Concordo. Então, partindo da premissa que você concorda, como que você liga o ano corrente, que Felipe eu almocei com o Felipe e com o Gustavo um mês e pouco atrás aqui. Disseram que tem sido o melhor ano da história do BVA. Como que você liga isso ao momento do Brasil? Porque o Brasil, eu digo que ele tem várias crises hoje no Brasil. Ele tem uma crise institucional, ele tem uma crise judicial, ele tem uma crise política, ele tem uma crise econômica, tem uma crise ideológica.
tem uma crise fiscal, mas de contas públicas, mas tem um crescimento. Tanto a prova é essa, que vocês tiveram o melhor ano e pretendem ainda ter outro melhor ano que vem. Como que você correlaciona essas coisas? É muito engraçado, né? De fato, se o mercado ele vê com um certo otimismo o Brasil, especialmente para fora, é natural que o volume de transações ele aumente bastante. Mas o que a gente tem visto, né? De fato, a gente conversa com bastante gente, a gente escuta bastante alguns profissionais que a gente admira e, de fato, foi muito engraçado. Em janeiro, a gente ouviu muito esse discurso de terra arrasada. Sim. Né, por conta da instabilidade política. E toda vez que a gente tem, especialmente um player estrangeiro aqui, e a gente teve no primeiro trimestre uma movimentação bem ativa, né, de compradores vindos de fora aqui investindo via o nosso escritório. Eu perguntei para absolutamente todos eles, falando, poxa, mas e o risco Brasil? Né? O que você sente disso? E todos tinham mais ou menos o mesmo discurso, mas o que eu mais gostei foi de um britânico, que ele disse, olha, instabilidade política, que eu acho que é o que você considera risco Brasil, vocês têm há mais ou menos uns 500 anos. Isso é verdade. Né? Mas da mesma forma, que é verdade. Do outro lado, vocês são um país de dimensões continentais, vocês têm mais de 200 milhões de pessoas que podem virar clientes, funcionários, fornecedores, vocês são a porta de entrada para a América Latina e vocês estão literalmente em liquidação por conta do câmbio. Então, verdade. Quando a gente faz esse balanceamento, é muito fácil, né? Porque a gente pega um cheque de 50 milhões de dólares, lá fora isso não é nada. Nada. Você trazer isso em janeiro, quando estava R$6 o dólar, se transforma em 300 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. É um cheque dá muito relevante. Dá para investir muita coisa aqui. Dá para investir muita coisa aqui. A gente viu muito isso, né? A gente sabe que a gente tem pontos de melhoria no fim do dia, nas mais diferentes frentes, mas pro player estrangeiro, a gente ainda continua sendo muito atrativo. Eles falam que, eles usam uma frase que eles falam, o Brasil é too big to fall. Basicamente é muito grande. Claro que a gente não quer depender disso sempre. Tá claro. Mas é algo que para eles é muito importante. E no fim do dia, quando a economia está indo mal, a gente vê um número enorme daquelas operações que a gente chama de transações para sobrevivência. Sim. Né? Que são foi essa que eu estava mencionando logo no pós-Covid. Que é aquele cara que tem uma marca espetacular ou que ele tem um contrato que é super difícil de conseguir, mas os números dele estão indo de mal a pior, o cara vai quebrar cedo ou tarde. Então a gente tem esse fluxo de operações também. Claro que é um fluxo que ele é muito menor do que quando a economia está voando. Né? Quando a economia está voando, a gente tem recordes de operação, a gente sabe que esse é um ano que ele deve ter um leve crescimento. Você está falando desse ano 2026? 25 para 26? 25 deve ter um ano que a gente tem um crescimento bem baixo comparado ao número de transações de 24. Ok. Essa é a expectativa que a gente tem, mas a gente tem alguns setores muito fortes. Acho que talvez tecnologia é o clássico, né? Tem sempre alguém criando alguma coisa que ninguém inventou ainda. O setor de energia é um setor que ele é muito forte. Falam muito disso aqui no Brasil. Esse ano é o setor com o maior número de transações publicadas até agora. Muito se fala da abertura do mercado de energia, da gente poder comprar a nossa energia de quem a gente quiser, quase como uma bolsa de valores. E isso, inevitavelmente, traz, né, um certo ânimo para players, por exemplo, estrangeiros virem ao Brasil, para grandes players nacionais se consolidarem, estarem prontos quando isso começar. E a energia puxa diversos setores com ela. É transmissão, que não basta só gerar. Claro. A gente tem que ter uma linha de transmissão suficiente para eu não perder essa energia. A gente tem a questão das baterias, onde você estoca toda essa energia gerada. A gente tem os data centers, por exemplo. Então, a energia acaba puxando diversos outros setores que, hoje, no Brasil, eles estão super ativos no transacional. Então, eu acho que, como um cenário macro, eu acho que 2026 é um ano de desafios por ser um ano eleitoral. Então, eu acho que muita gente vai segurar a caneta para esperar mais ou menos que caminho que o Brasil vai. O tabuleiro está muito mexido ainda, né? Exatamente, ainda está muito claro. A gente ainda não sabe muito bem quem são as peças. Exato. A gente tem uma ou outra, a gente tem indicação de quem pode ser uma terceira peça, mas a gente ainda não tem muita clareza. Então pode ser que a gente tenha, né, especialmente no primeiro semestre do ano que vem, talvez um pouco mais de desafios. Mas eu sou um defensor do Brasil, independente de quem esteja lá em Brasília. Né? Eu acho que a gente continua sendo um país com um potencial gigante. Gigante. A gente tem visto, né, no próprio setor automotivo também, crescimento muito grande de investimentos, né, tanto dos europeus quanto dos chineses, aqui diversos benefícios fiscais,
Bahia, São Paulo, Minas Gerais. Os europeus vão ter que, de alguma forma, tentar responder a questão chinesa. Não Exatamente, tem como. que eles estão vindo muito forte. Muito forte. Eles inauguraram agora, né? A BYD acabou de inaugurar uma fábrica que era da Ford. Sim. Que eles quadruplicaram o tamanho. Camaçari, na Bahia. Camaçari. Sim. E eles têm o plano de fabricar 300 mil carros pro mercado local por ano. É muita coisa. 300 mil carros. E entrando no último ponto aqui, antes da minha fase de brincadeiras, tenho certeza que vocês já conversam muito com o BVA, principalmente em sala de transação, né, porque você está ali dentro, sobre os objetivos para 2026. E aí, conta um pouco dos objetivos do BVA para 2026. Ótimo. Bom, os objetivos para nós, eles são bem claros. É a gente continuar nessa toada de crescimento, que a gente tem a honra de dizer que ele é constante desde o nosso ano de fundação. A gente vem crescendo entre 30% e 40% todos os anos, então a gente continua perseguindo esses números. Outra meta é a gente se consolidar ainda mais nas áreas em que a gente já tem uma presença super ativa, que o mercado já conhece bastante a gente, assim como investir em outras áreas que são áreas relativamente novas para o escritório, como a própria área de energia. Legal. Então, a gente quer aproveitar que a gente já está cercado de ótimos profissionais e a gente, graças a Deus, a gente chegou num momento que a gente não precisa mais contar muito quem nós somos. Tanto outras partes, clientes, o nome já fala muito, pessoas interessadas no próprio escritório, eles não são aquelas pessoas de conta um pouco como é que vocês são, o que vocês fazem. Então a gente já consegue esse privilégio das pessoas já saberem quem nós somos. E na próxima vez que alguém perguntar isso, você manda o link do episódio aqui, que você vai estar contado aqui também. É verdade, eu vou fazer isso. Então o nosso plano é esse, a gente de fato aproveitar o nosso crescimento para aumentar ainda, né, seguir nessa toada dos 20%, 30% ao ano, e a gente se consolidar ainda mais em mercados de práticas que a gente ainda está começando, são práticas que a nossa própria área de dívida é uma área que foi uma grata surpresa, a gente abriu ela tem uns 3 anos, e a gente espera uma fase de maturação, a gente acha que tem que esperar um pouco, mas a resposta foi quase que imediata. Legal. Hoje o escritório já tem uma equipe com diversos profissionais que vieram de grandes escritórios desse mercado, e o mercado de dívida, assim como o mercado de capitais, é aquele que não tem aventureiro at all. Né? Não adianta falar, olha, tem um escritório que tem 10 advogados, ele pode ter o societário, pode ser um cara bom. Claro. Mas a parte de dívida e a parte de mercado de capitais é algo que demanda muito mais corpo. Né? É muito mais complexo. Então foi uma grata surpresa da gente conseguir criar, e num espaço tão curto de tempo, eles já terem um faturamento tão relevante para nós. Bacana. Pô, parabéns. Espero estar cada vez mais próximo de vocês. Grandes amigos acima de tudo, tá? E pessoas que eu constantemente continuo aprendendo. Agora vamos lá rapidinho aqui, hein? Indicação de um livro. De um livro? Qualquer tema que é muito mais para conhecer o Rafa. Indicação de um livro. Cara, eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu li ele recentemente, que é a história dos SEALs, como eles traçaram o plano para matar o Osama Bin Laden. Não é dia fácil, não é isso? Que inclusive virou um filme. Virou um filme, né? Esse livro é incrível. Sensacional. Eu jurava que... Tô com duas que eu quero ler de novo. Eu tô com 2 crianças pequenas, então pensei, eu vou precisar de um mesinho para ler. Foram 2, 3 sentadas, eu já matei o livro. Legal. Indicação de um filme? De um filme... Bastardos Inglórios. Porra, sensacional. Cara, eu adoro esse filme. Se deixar, eu assisto ele umas 2 vezes. No mesmo dia eu assisto umas 2 vezes. Eu acho que é meu filme de Tarantino favorito. Ele é muito bom. É incrível. Uma série? Uma série? Cara, eu gosto muito de séries pra literalmente desopilar do mundo, assim, pra largar tudo e falar, cara, quanto mais bobo, melhor. The Office. Eu sou desse, assim. The Office. Só que assim, eu gosto de ver anime, desenho, né? É tipo assim, bicho, isso aqui é bestagem, deixa eu ver cara, aqui. É aquele negócio que você tá sentado no sofá, passa a tua esposa e fala, como é que você ri desses negócios? Isso aí. Cara, é isso. Não, minha esposa fica indignada com o fato que eu fico assistindo desenho em casa. Legal. Adoro. Um esporte? Futebol, com certeza. Futebol. Um empresário que admira? Um empresário que eu admiro? Fernando Simões. Um advogado que admira? Com exceção dos meus sócios, para não parecer senão você muito merchan. Não, que eu admiro, tem 2, que é o Fernando Meira, atual CEO do Pinheiro Neto, e o André Stock, fundador do Stock Forbes. Muito bom. Agora que histórico. Um ministro do STF. Nossa. Isso foi difícil, hein?
Pode ser antigo, de hoje, vivo, morto. Eu sempre gostei muito do Eros Grau. Boa. Eu Eu conheço o filho dele, o Werner Jura? Grau, conheço. É mesmo? O Werner teve várias vezes comigo lá em Vitória. Eu lembro que na época de faculdade, Ele é do ambiental hoje. todos os casos emblemáticos, assim, e na faculdade você não sabe nada, né? Não. Literalmente, nem pra que lado tá ventando, você sabe. E os professores sempre, aqueles casos que te prendiam, tinham de alguma maneira o dedo do Eros Grau ali. Agora essa aqui. Imagina que hoje o Rafael precisa, por qualquer motivo, não vamos pensar em questão política, qualquer motivo, uma questão civil, uma questão tributária, tanto faz. Você precisa de um novo advogado no STF. E você só pode escolher entre os ministros do STF. Qual ministro atual do STF você escolheria para te defender? Pra me defender? Cara, considerando as coisas que ele já fez... É desse jeito, histórico. Eu preciso... o Zanin. O Zanin. Considerar as coisas que ele já fez. Muito boa resposta. Muito boa resposta. Agora vamos lá. Antepenúltima. Um medo. Da morte. Uma ambição. Eu acho que continuar fazendo essa máquina crescer 30%, 40% ao ano. Massa, massa. E como não podia deixar de perguntar, galera, vocês viram aqui que faltou perguntar qual time, né? A pergunta não é qual time. A pergunta é, Palmeiras tem Mundial? Temos. Temos. Tem que falar a verdade, Temos um. É antigo, é super antigo, mas nós temos. Nós temos. Galera, é advogado, não tem como. Rafa, brincadeiras à parte. Marcelão, muito obrigado, parabéns. Um super prazer estar aqui, cara, com você. É isso. Gente, muito obrigado a Apex Partners, obrigado ao Mendonça e Machado também, que são os idealizadores aqui do BRM Podcasts e do Diga Aí. E é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Um abraço. Fui.